Eu pequei e agora? Às vezes a gente fica com aquela coisa assim no coração, eu fiz algo de errado, eu pequei, não tem solução para mim. Mas hoje a gente vai comentar um pouco sobre isso. A gente está fazendo aqui a leitura do livro de Levítico. Inclusive, é um livro muito interessante que fala a respeito das leis que Deus colocou ali para o povo de Israel, quando aquelas pessoas se tornaram o seu povo. E sim, quando alguém pecava, tinha um jeito ali para se resolver, para aquela pessoa ser perdoada. Assim como aquilo acontecia no Antigo Testamento, continua acontecendo no Novo Testamento. Nós estamos vivendo aqui no tempo da graça, então eu e você somos pessoas que a gente peca, às vezes a gente acorda e peca, dorme e peca, né? Enfim, então a gente, sabendo do que a palavra de Deus diz para nós, isso traz um pouco de paz no coração, para que a gente saiba para onde a gente possa recorrer quando a gente pecar. Inclusive, ontem ou anteontem, eu estava ouvindo um louvor super antigo que se chama Nenhuma Condenação Há, acho que é do Armando Filho. E realmente é isso, sabe, gente? Não existe mais condenação para quem está em Jesus. Então, muitas vezes, quando a gente peca, a gente traz aquele peso sobre nós, como se não houvesse assim mais solução. Mas em Jesus nós temos essa redenção, esse perdão de pecados. Eu quero convidar você para ficar comigo até o final do vídeo, se essa é a sua condição. Vamos ler a palavra e vamos ver que lições a gente tira dali. Se você não me conhece, eu sou a Jaque, estou fazendo a leitura da Bíblia todo dia, os vídeos estão saindo cedinho. Então, já quero desejar para você aí um ótimo dia, que o Senhor te abençoe, que seja um dia assim, um novo dia, um novo respirar, uma nova proposta, né? Que esse dia possa ser diferente do dia que você viveu ontem e cheio do amor e do perdão e da graça de Deus. Mas antes da gente seguir aqui com a leitura, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos e vamos falar com Deus pedindo que Ele nos oriente, fale com a gente, fale no nosso coração, mostrando áreas em nós que precisam ser libertas, onde nós precisamos confessar nossos pecados, nossas falhas, que o Senhor possa nos dar consciência a respeito disso. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te dou graças por mais um dia. O Senhor é bom. E eu quero te agradecer, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Esse é o dia que o Senhor fez para que nós possamos nos alegrar. E eu peço ao Senhor que nos visite nas nossas áreas, ó Deus, em que nós precisamos ser libertos, transformados, curados. Traga a nós a consciência de pecados onde a gente deve confessar, onde a gente deve ser liberto. E eu peço que nos ajude, ó Deus, não só a mim, mas quem está assistindo esse vídeo, para que através da leitura da palavra nós sejamos transformados e curados no nome de Jesus. Senhor, nos dê graça, nos ensine na sua palavra e abra a nossa mente e o nosso entendimento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, palavra de Deus aqui que vamos ler hoje, Levítico 5, em que a Bíblia fala assim para nós. Se alguém sendo apresentado como testemunha pecar por não denunciar o que viu ou que soube, sofrerá por causa de sua maldade. Se alguém tocar alguma coisa impura, seja cadáver de animal selvagem impuro, seja cadáver de gado impuro, seja cadáver de animal que rasteja impuro, mesmo que o faça sem perceber, ficará impuro e culpado. Se alguém sem perceber tocar a impureza de um homem, seja qual for a impureza com que este se tornar impuro, quando souber, será culpado. Se alguém sem perceber e de forma irrefletida jurar com a própria boca fazer o mal ou bem, naquilo que é possível jurar de forma irrefletida, quando souber, será culpado numa coisa dessas. Quem for culpado numa dessas coisas, deverá confessar aquilo em que tiver pecado, e como oferta pela culpa, levará ao Senhor uma fêmea de gado ovino ou caprino, uma cordeira ou uma cabrinha, como oferta pelo pecado que cometeu, e o sacerdote fará expiação do pecado em favor dele. Mas se não tiver recursos para oferecer gado ovino ou caprino, então levará ao Senhor, como oferta pela culpa por aquilo em que tiver pecado, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os levará ao sacerdote, que oferecerá primeiro o que for oferta pelo pecado, destruncando com a unha a cabeça junto ao pescoço, mas sem arrancá-la, e aspergirá um pouco de sangue
da oferta pelo pecado na parede do altar, e o que dele restar deixará escorrer na base do altar. É uma oferta pelo pecado. Com a outra ave fará holocausto conforme a regra. Assim, em favor dele, o sacerdote fará expiação do pecado que cometeu e ele será perdoado. Mas se não tiver recursos para oferecer nem 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então levará a 10ª parte de um efa da melhor farinha como oferta por aquilo em que tiver pecado. Não lhe derramará azeite, nem acrescentará incenso, porque é uma oferta pelo pecado. Ele a levará ao sacerdote, que pegará um punhado dela como memorial da oferta e queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Assim, em favor dele, o sacerdote fará a expiação do pecado cometido em alguma dessas coisas, e ele será perdoado, e o que restar pertencerá ao sacerdote como a oferta de cereais. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então levará ao Senhor um carneiro do seu rebanho, sem defeito, avaliado em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim, fará a restituição pelo pecado que tiver cometido em relação às coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará 1/5 e o dará ao sacerdote. E com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação em favor dele e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá por causa de sua maldade. E levará ao sacerdote como oferta pela culpa um carneiro do rebanho, sem defeito, corretamente avaliado, e em favor dele o sacerdote fará expiação do erro que tiver cometido de forma involuntária, e ele será perdoado. É uma oferta pela culpa. Certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. Esse capítulo é um capítulo bem interessante, porque a gente vê ali o Senhor colocando ali a ordem na casa, né? O Senhor dando um jeito de fazer com que aquelas pessoas tirassem ali a culpa do meio deles por pecados cometidos, sejam ali pecados ocultos, pecados involuntários, profanação das coisas sagradas que a gente leu aqui. Então, não podia ter, gente, não podia ter esse pecado no meio do povo, tinha que tirar essa culpa do meio ali do povo, né, da vida daquela pessoa que fosse responsável por pecar. E aqui a solução, nesse contexto aqui, era apresentar ali os holocaustos, né, as ofertas, para que o sacerdote fizesse ali a expiação, para que aquela pessoa fosse perdoada. E é interessante aqui alguns detalhes que a palavra de Deus fala, como, por exemplo, o pecado da testemunha, aquela que vê, não fala nada, guarda para si, finge que não aconteceu. Aqui nesse contexto a gente vê aqui que isso era considerado pecado diante de Deus, e ela também sofreria a culpa, ela precisaria da expiação também para ser perdoada. Um outro ponto interessante aqui, quando ele fala a respeito daquele que peca por profanar ali as coisas sagradas, né, que quem fizesse isso teria que fazer a restituição, e não só isso, né, acrescentar 1/5, a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia fala no versículo 16, assim fará a restituição pelo pecado que tiver cometido em relação às coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará 1/5 e o dará ao sacerdote. É interessante que, lendo aqui, eu acabei me lembrando da história de Zaqueu, né, que quando ele teve um encontro com Jesus, o primeiro pensamento, a primeira ação dele foi restituir pessoas que ele tivesse feito mal, e não só restituindo, né, mas dando até além, né, do que ele tivesse cometido contra as pessoas. Então a gente vê aqui que Deus queria de qualquer forma que aquele pecado, enfim, não ficasse ali no meio do povo. E aí a gente olha essas coisas e vê assim como que a oferta era feita, os sacrifícios, né? E como eu estou sempre falando aqui, hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais apresentar essas ofertas, fazer esses sacrifícios, porque Jesus se tornou sacrifício por nós. Mas a gente tem uma boa notícia que eu quero ler para vocês aqui no livro, Primeira Epístola de João, capítulo 1, e o versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui sobre Jesus, né, o papel do Senhor Jesus, sendo hoje o intermediador entre Deus e os homens. Naquele tempo, ali em Levítico, a gente via ali o papel do sacerdote, né? Ele fazia essa intermediação. Aqui no Novo Testamento, que é o tempo que a gente vive,
hoje é por Jesus Cristo. Então a gente pode confessar os nossos pecados, a gente tem um advogado que sabe como nos defender, como nos perdoar a partir do momento que a gente confessa ali as nossas falhas. É interessante que também o princípio, gente, esse mesmo princípio do confessar pecado que a gente vê aqui no Novo Testamento, a gente viu aqui no livro de Levítico, versículo 5 do capítulo 5 de Levítico. Quem for culpado numa dessas coisas deverá confessar aquilo em que tiver pecado. Então a gente vê aqui um padrão, né, um padrão de Deus para que o perdão aconteça. O primeiro passo precisa confessar, precisa confessar. Então quando as pessoas falam assim, né, mas o Antigo Testamento é um livro que não se aproveita, é tudo antigo, Deus não está mais ali. Isso não é verdade, porque a gente começa a olhar aqui o padrão de Deus, o princípio de Deus para que a pessoa seja purificada, ela receba o perdão. E já que em Levítico a gente já vê a importância do confessar. Então a pessoa confessa aqui, né? Primeiro passo. E a gente viu lá na primeira epístola de João o mesmo princípio, que a gente precisa confessar os nossos pecados. Então talvez a lição que a gente pode aprender aqui nesse vídeo é: confesse o seu pecado, não fique carregando essa culpa, leva para Deus, leva ali para o Senhor Jesus. Hoje nós temos o Senhor Jesus, Ele nos recebe de braços abertos, Ele pode perdoar sim, ainda que o homem não perdoe, porque tem muito isso, né, gente? A gente sabe isso também, né? Assim, dependendo do que acontece, enfim, a gente não vai nem julgar aqui pecadinho, pecadão, né? Mas tem coisas assim que o Senhor, Ele perdoa, mas o homem não vai perdoar. Tem coisas que você vai ter que aprender a conviver de acordo com a consequência daquilo que você fez. Então, tem que entregar para o Senhor mesmo, tem que confessar o pecado, deixar ele para trás e deixar, assim, Deus conduzir a sua vida a partir de uma vida que você confessa, né? E você deixa esse pecado e deixa Deus conduzir a sua vida, porque Ele é poderoso para perdoar os pecados e para nos purificar de toda a imundícia. Amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Compartilhe com alguém e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.